aqui nessa live, o Ministério Feminino Jardim Guanabara 1, agradecendo aqui ao nosso Deus, ao nosso pastor, a todos os irmãos, Departamento Feminino, a todos aqueles que estão nos ouvindo. Nessa noite o Senhor tem vitória, tem milagre. Deus faz milagre acontecer. Entre com livramento, repreende as enfermidades. Agora nós vamos chamar a nossa pregadora de hoje, a irmã Mirella, no Tempo Central. Vai dar aqui uma palavra sobre depressão, sobre medo. E eu creio que tem muita gente necessitando de ouvir essa palavra. E através dessa palavra, Deus vai usar em nome de Jesus e vai quebrar as cadeias, as prisões, em nome de Jesus. Que está aí quebrando aí, que o Senhor quebre e desfaça todo mal. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, minha amada. Paz, Senhor, querida. Tudo bom? Senhoras e irmãs. Saudade, né? Saudade. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Te abençoar mais e mais. E a palavra agora está com você. Amém? Pronto. Amém, queridas. Então, amadas. Então, tá dando para ouvir direitinho o áudio? Tá bom? Tá bom. Pronto. Então, irmãos, é um tema bem pesado, eu acho. A depressão não é coisa boa, né? E só o que nós temos vivido nos últimos tempos. E ainda mais nesses tempos agora de pandemia, de isolamento social, muita gente adentrou mesmo numa profundidade muito grande na depressão. Pessoas que até então tinham já a predisposição a serem depressivas. Muita gente, eu tenho recebido muitas pessoas com a queixa de depressão, muitos irmãos. E é uma coisa, irmão, é uma situação que, digamos assim, para esse momento que nós estamos vivendo, realmente é uma situação, é um assunto extremamente relevante nós falarmos sobre depressão. Eu queria que se as irmãs estivessem com a Bíblia, por gentileza, me acompanhassem num versículo que eu separei para essa noite. Um versículo que eu gosto muito, que nos dá o entendimento do que o Senhor Deus faz por nós, mesmo em meio às nossas maiores adversidades. E a depressão é uma adversidade que muitas pessoas têm enfrentado, muitas pessoas têm vivido, e infelizmente algumas não têm conseguido lograr êxito nessa caminhada, né? Por gentileza, Salmo 55, o verso 16 e o 17 diz assim: Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde e pela manhã, e ao dia, choro angustiado. Ele ouve a minha voz. Aleluia. O Senhor sempre escuta a nossa voz. Irmãos, a depressão é um distúrbio de ordem afetiva, que ela pode ser desencadeada na nossa vida, né? Muitas pessoas desencadeiam a depressão por conta de traumas, de decepção, por conta da solidão, por conta de enfermidades, por conta de tantas situações adversas que nos sobrevêm. Muitos acabam adentrando no campo da depressão, infelizmente, né? Mas para tudo isso que todos nós, enquanto humanos, podemos passar, existe o nosso Deus, que está acima de todas as coisas, e de todos os males Ele pode nos livrar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria dar rapidinho, irmãs, um pouquinho só do entendimento. Eu não quero me delongar nesse assunto, é um assunto muito extenso, mas eu queria falar aqui. Nós estamos vivendo uma pandemia, um isolamento social, muita gente com medo, muita gente insegura com amanhã, muitos crentes inseguros, temerosos, muitos crentes que estão mesmo numa condição difícil emocional e têm se entregado a esses momentos depressivos. A depressão, ela desencadeia muitos
muitos sintomas na pessoa. E eu tenho visto que muitas pessoas têm passado por momentos tristes, episódio de alguma tristeza, e já vai logo classificando como depressão. Não é bem assim. Às vezes a gente passa por um episódio triste e a gente fica uns dias tristes. Tem pessoas que ficam enlutadas e aí ela passa o processo do luto, a elaboração do luto, triste, né, isolada. Ah, eu estou com depressão. Não é bem assim. A depressão exige uma investigação mais ampla, a depressão exige, sim, uma investigação sob um olhar clínico de um profissional especializado para ver se você se enquadra na condição de estar depressivo ou não. Então, assim, nem toda tristeza quer dizer que é depressão. Nem toda situação de tristeza, eu estou com depressão. Ontem eu recebi uma irmã no meu WhatsApp. Eu fiz um atendimento a essa irmã, ela disse, irmã, eu estou depressiva, ela já vem logo com o diagnóstico. Eu estou depressiva, eu estou muito mal, eu estou isolada, eu estou com medo. Eu disse, vamos observar o que tem acontecido? Vamos observar o que foi que você vivenciou nos últimos dias. Observe, minha amada, o que você tem vivenciado nos últimos dias. Observe as preocupações que você tem enfrentado nos últimos momentos. Observe principalmente o que você tem consumido. O que você tem assistido, o que você tem escutado, o que você tem lido. O alimento que a gente consome é muito importante. A gente precisa identificar o que a gente está consumindo. Tem pessoas que só consomem desgraça. Tem pessoas que só consomem notícias ruins. Tem pessoas que só consomem situações desagradáveis. Então, essa pessoa se alimenta mal. Então, essa pessoa, ela é, sim, uma vítima. Ela é, sim, um potencial, uma pessoa em potencial a desenvolver depressão por conta daquilo que ela consome. Nós somos o que nós consumimos. Então, muitas das vezes, a depressão, os momentos, os episódios depressivos podem vir também pelo que nós consumimos. Observe o que você tem consumido. Eu separei aqui alguns sintomas, tá? Eu elenquei rapidinho, para você prestar atenção. Irmã Brela, isso é estar com depressão? Não necessariamente, tá? São alguns sintomas que você observa, tá bom? Se esses sintomas forem corriqueiros, como eu falei, episódio de tristeza, a gente não pode classificar como depressão. Agora, uma pessoa que vivencia o luto, mas ela não consegue se ressignificar, elaborar esse luto e perdura por muito tempo a condição de enlutamento, essa pessoa tristeza, isolada, aí é bom a gente atentar e prestar atenção. Então, assim, tudo o que nos cerca, todos os nossos de um profissional, tá? Depressão é uma doença, tá bom? De ordem psíquica, tá? Que ela desencadeia vários tipos de transtornos na nossa vida. Então, assim, não tem aquele negócio assim, eu não vou procurar um profissional porque eu não sou doida. Não é bem assim, tá? Do jeito que o Senhor Deus deixou médicos para curar do nosso corpo físico, tem pessoas capacitadas também para nos ajudar nessa caminhada de ordem emocional. Mas sempre lembrando que o Senhor está acima de todas as coisas. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Não é verdade? Então, o Senhor deve ser, de fato, o nosso primeiro momento. A Bíblia fala que nós devemos lançar sobre os pés do Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem nos amparado. O Senhor não nos desampara. Então, muitas das vezes, e ontem eu estava falando para essa irmã, minhas amadas, eu disse, amada, como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de comunhão com Deus? Como é que está a sua intimidade com Deus? O que você tem feito nessa pandemia, nesse isolamento, nesse momento que Deus colocou o mundo todinho no banquinho do pensamento? Deus colocou todos nós no banquinho do pensamento.
O momento de nos chegarmos mais ao Senhor. Porque tudo isso é prenúncio da volta de Cristo. Apenas a Bíblia está se cumprindo. Ainda essa semana eu botei no meu status, eu disse, os crentes não eram para estar admirados com isso. Eu estou vendo tanto crente admirado, irmãs. Que isso, meu Deus, o que é isso, irmã? A Bíblia já nos falou sobre isso. E quer saber? Coisas piores virão. É a Bíblia que anuncia isso para nós. Então, muita gente alarmada, meu Deus, o que está acontecendo? A palavra está se cumprindo. E cabe a nós nos achegarmos mais ao Senhor, buscarmos mais ao Senhor, lançarmos mais o nosso olhar para a eternidade, desfocarmos o nosso olhar para esse materialismo, para essa terra que vai perecer, já está perecendo. Já está perecendo. Então é o momento de nós nos voltarmos mais para Deus, minhas amadas. Eu sempre ministro sobre isso, eu sempre prego sobre isso. E a gente tem visto nos nossos púlpitos, infelizmente em alguns púlpitos, o evangelho triunfalista. O evangelho que acaba despertando expectativas no homem que Deus não desperta. Aquelas pessoas que se voltam para Deus em busca de algo e acaba Deus não fazendo porque Ele é soberano, Ele faz como Ele quer, com quem Ele quer, a hora que Ele quer e aonde Ele quer. E essas pessoas se frustram e acabam desenvolvendo também transtornos psíquicos. Porque com Deus não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Ele é soberano. Se a nossa vontade comungar com a vontade de Deus, glória a Deus. Se não, glória a Deus também. Ele continua sendo Deus. Não é verdade? Então, não vamos atentar mais, nós mulheres, que exercemos tantos papéis diários nessa sociedade, somos tão cobradas, né? Irmãs, eu já contei, não sei se eu contei na igreja de vocês, que eu tive uma paciente que, infelizmente, ela perdeu a luta pela depressão, por conta da depressão, e ela tirou a própria vida, né? Ela estava grávida de 3 meses, porque ela não conseguiu seguir o padrão que a mídia impõe às mulheres. Então ela deixou de observar a Bíblia, porque a Bíblia tem um padrão para a mulher de Deus. E ela começou a observar a vida dos outros. E ela não conseguiu acompanhar. Infelizmente, ela não conseguiu lograr êxito nessa doença. E ela deu cabo à própria vida. Então, assim, depressão é coisas sérias, é uma coisa muito séria, que nós devemos levar muito em consideração, mas entendendo que todas as coisas que Deus permite nós passarmos, é porque Deus sabe que nós conseguimos passar, porque Ele não dá um fardo maior do que a gente possa carregar. Tá bom, amados? Vamos lá, olha, alguns sintomas rapidinho para vocês, tá? Prestar atenção. Eu já citei que depressão é uma situação, distúrbio afetivo, de ordem afetiva, desencadeia várias crises, tá? Elas podem ter causa genética, psicognitiva, os efeitos são ineficiência, doenças físicas, tá? Baixa autoestima, o retraimento do comportamento, tá bom? Sim, o suicídio também, síndrome de pânico, transtornos diversos de ansiedade, tá bom? Tratamento, lidar com a fisiologia, reconhecer os sintomas e procurar ajuda. Lidar com as causas. Por quê? Ah, irmã, eu não sei porque eu tô assim. Vamos entender por que você está assim. Eu disse no início que sempre tem uma causa, sempre tem uma motivação, tá? Então, assim, eu fiquei assim, não estou entendendo por quê. Sim, você entrou nessa situação é porque teve uma fonte, tá? Então, assim, vamos identificar essa fonte, porque não adianta eu te dar uma medicação, o médico te dar uma medicação, você atenuar os sintomas, mas o problema vai continuar. Não é verdade? Então, assim, eu estou com um problema com a pessoa. Então, eu simplesmente digo, não, mas eu não tenho raiva dela, mas eu não vou lá pedir perdão. Eu não resolvi a causa, eu simplesmente mascarei a situação. Então, o interessante é a gente observar a causa, identificar a causa, tá? E tratar a causa, ok? Lidar com os pensamentos, eu já falei o que nós temos consumido. O que você tem consumido, amada? O que você tem consumido? Com que você tem gasto o seu tempo? Com que você tem gasto o seu tempo?
Vamos pensar. Lidar também com esses conteúdos consumidos, tá? Sugestões para amenizar. Primeiramente, busca a Deus. Buscar ao Senhor. Ontem a irmã falava assim, mas eu estou buscando a Deus. Eu disse, com que frequência? Porque a palavra diz que a vitória está em perseverar. A palavra do Senhor diz que os que perseveram alcançam. Com que frequência? Nós temos uma tendência ao imediatismo, não é verdade? A gente tem um problema hoje que é que a cura não chegue amanhã, que é que a cura chegue ainda hoje. Não é bem assim. Então, perseverar, insistir, fazer como aquela mulher que insistiu com o juiz. E ele, de tanto que ela insistiu, ele entregou o que ela queria. É assim mesmo que Deus faz conosco, tá? Aprender a identificar e gerir os sentimentos e a causa, eu acabei de falar, tá bom? Prática de exercício físicos, amadas, é muito importante. O exercício físico, você se exercitar naquilo que você gosta de fazer. Caminhada é excelente, tá? O exercício que você gostar, porque não adianta a gente impor o que a gente acha que é melhor, mas cada um sabe das suas limitações, das suas possibilidades. Mas procurar se exercitar fisicamente, ok? E o tratamento clínico, tá? É muito importante. Se realmente chega numa fase mais severa, que eu vou citar alguns sintomas, e você vê que realmente tem prejudicado o seu cotidiano, tem prejudicado o seu dia a dia, buscar a ajuda de um profissional, tá bom? Se preciso for, esse profissional, ele vai inserir a terapia medicamentosa, tá? Em alguns casos, precisa-se sim fazer uso de medicações, ok? Vamos lá. Os sintomas, tá? Apatia, falta de motivação, medos que antes não existiam, dificuldade de se concentrar, perda ou aumento do apetite. Sabe aquela perda de peso, aquele ganho de peso exacerbado? Ok. Tá? Alto grau de pessimismo, você não celebra mais nada, você está extremamente pessimista com relação a tudo e a todos, ok? Indecisão, você está tão indeciso, você não sabe o que você quer, insegurança, insônia é um sintoma bem frequente, tá? Falta de vontade de fazer as suas atividades que antes eram prazerosas, tá? Você tinha prazer em fazer algo e você não tem mais prazer, ok? Sensação de vazio, irritabilidade, raciocínio mais lento, esquecimento, ansiedade exacerbada e angústia contínua, certo? São os sintomas emocionais que a depressão apresenta, tá? Agora vamos para alguns sintomas físicos. Dor de barriga, má digestão, azia, constipação, flatulência excessiva, tensão nos músculos, dores de cabeças corriqueiras, dores no corpo, pressão no peito, tá? São aquela chamada, tem um entalo aqui, aquela angústia, quando você está muito triste, você chora bastante, aquela sensação, ela fica dentro de você. Então, assim, quando, irmãos, esses sintomas, eles se alteram, né, e eles evoluem numa proporção grande, como eu já falei inicialmente, na sua diária, tá? No dia a dia da sua vida, então é necessário sim você observar e procurar ajuda clínica, tá bom? De um profissional, para ele te ajudar e te orientar naquilo que ele achar necessário para você, tá certo? Então, assim, o que eu sempre falo, se cuidem, se você tem alguém que você está identificando que essa pessoa está entrando numa situação, numa condição depressiva, ajude essa pessoa, tá? Frases do tipo, para com isso, deixa disso, você tem tudo, você está reclamando de quê? Não vão surtir efeito, tá bom? Então, o que você pode fazer é estender a mão, ajudar essa pessoa, segurar a mão dela, não soltar a corda, orar com ela, jejuar com ela, levar ela ao médico se preciso for, sermos mesmo a igreja que o Senhor disse que nós deveríamos ser. Tá certo, minhas amadas? Eu vou deixar aberto aqui, se eu tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se eu puder responder, eu respondo, tá certo? E é isso, amados. Eu quero deixar 2 versículos, que são versículos que
que falam muito ao nosso coração. Salmos 34, 17 diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Se, pois, de todas as suas tribulações, a depressão também está inserida naquilo que Deus pode nos livrar. Deuteronômio 31:8 diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará. Aleluia, Deus nunca nos deixará. Nunca o abandonará. Não tenha medo. Não desanime. Depressão não é sentença para ninguém. Depressão, se caso vier sobre nós, é um momento. É uma passagem. Tá? Nós podemos ficar depressivos, mas nós não somos depressivos. Nós passamos por isso também. Como nós passamos por diversas adversidades, né? No mundo tereis aflições. O Senhor já nos advertiu sobre isso. Nós teríamos aflições. Tá bom, minhas amadas? E nesse tempo, mais comum ainda, um momento triste, né? O isolamento contribuiu muito para isso, para as pessoas ficarem realmente numa situação, numa condição bem triste, bem depressiva, bem abatida, né? Gente perdendo o emprego, irmão, já pensou, né? Pessoas morrendo ao nosso redor. Quem não fica triste, né? Mas vamos observar se isso é depressão ou não, tá bom? Deus em Cristo abençoe cada um, irmão. Deus em Cristo traga paz sobre vocês. Por gentileza, irmão, posso fazer uma oração? Pode fazer. Vamos orar, amada, vamos orar. Eu sei que tem uns irmãos que vão orar ainda, não é isso? Alguns irmãos vão louvar. Vamos orar. Queria que você fechasse seus olhos, escutasse só a minha voz nesse momento. Fale com o Senhor, porque Ele está entre nós. Você que tem sofrido por depressão, você que já é diagnosticado com depressão, você que está achando que você se enquadrou em algum perfil, que você está há muito tempo, você está triste, abatida, isolada, tá bom? Feche os seus olhos onde você está. Eu creio no Deus que nos escuta, como eu acabei de ler esses versículos, e que sara todas as nossas feridas, tá bom? Feche seus olhos. Soberano Deus, maravilhoso Pai. Deus de infinita bondade e misericórdia. Senhor dos céus e da terra. Pai poderoso, soberano, Deus que criou todas as coisas. A Ti, Senhor, te rendemos graça e louvor nessa santa noite. Te agradecendo, Pai amado, pela Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós. Reconhecendo, Senhor, que nós não somos merecedores de absolutamente nada. Mas o Teu amor nos alcança de uma forma tão grande, que nos constrange, Pai. Que nos deixa, Senhor, atônitos por entender, Senhor, que grande amor é esse, Pai? Nós somos falhos, pecadores, Senhor amado. Ah, Deus amado, nós somos dependentes de Ti. E o Senhor, meu Deus, aprove a Ti nos amar e nos salvar, Pai. Só por isso, Senhor, já Te damos glória. Só por isso já Te damos honra, Pai. Mas o Senhor entende, Senhor, que enquanto humanos que somos, nós passamos por adversidades diversas, Pai. Por dificuldades aqui nessa terra, Senhor amado. O Senhor compreende a nossa dor, compreende a nossa angústia, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor sara as nossas feridas, que o Senhor escuta o nosso clamor, que o Senhor livra-nos da nossa angústia, Pai. E nós cremos, Senhor, no Teu poder, Senhor. Nós cremos, Senhor amado, que para Ti, Senhor, como diz lá em Lucas, capítulo 1, verso 37, nada é impossível a Ti, Pai. E eu Te apresento nesta noite, Senhor amado, a minha vida e a vida das minhas irmãs que estão agora comigo, nos unindo no mesmo propósito, na mesma fé, Senhor. Deus, eu não conheço a vida delas. Eu não sei como é que está a condição psíquica delas, Senhor, a condição física. Eu não sei como é que está o emocional das minhas irmãs. Mas o Senhor que prescruta o âmago, Senhor, da alma do homem, conhece cada uma pelo nome. Ah, Pai, a Tua palavra diz que todos os cabelos da nossa cabeça Tu sabes, Pai. Oh, Deus, glorificado é o Teu nome, Senhor. Sendo assim, meu Pai, confiante na Tua palavra e no Teu poder, eu Te apresento as minhas irmãs nessa noite.
Pai, em nome de Jesus, que elas sejam agora, Senhor amada, capacitadas pelo Espírito Santo a vencer a depressão, a vencer a tristeza, a vencer a angústia, a vencer, Senhor, a baixa autoestima, a vencer, meu Senhor amado, todo sentimento contrário à Tua palavra, Pai. Deus, em nome de Jesus, fortalece as minhas irmãs, Senhor. Ah, Deus amado, fortifica, Senhor, a vida delas, a alma delas, Senhor. Dá o contentamento no espírito a cada uma delas, Senhor amado. Unge elas, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Deus amado, encorajando a cada uma delas, Senhor, a lutar, Senhor, diante da Tua presença, a lançar toda essa angústia no Teu altar, Senhor, porque lá é lugar de vitória, Pai. Lá é o lugar que nós saímos vitoriosos, Pai, porque quem peleja a nossa guerra, Senhor, é o próprio Deus, Pai amado. Assim, meu Pai, sê com a vida de cada uma delas, Pai. Abençoa os trabalhos dessa congregação, Senhor. Deus, restaura a sorte das minhas irmãs, Senhor. Consola, Senhor, se porventura tiver algum coração enlutado. Deus amado, vivifica, Senhor, a alegria da salvação na vida de cada uma delas, Pai amado. Assim, meu Pai, eu te apresento, Senhor amado, as minhas irmãs, bem como a família de cada uma delas nessa noite, Pai. E te peço com muita humildade, Senhor amado, abençoa de uma forma tremenda a vida das minhas irmãs, Pai. Em nome de Jesus nós te oramos, Senhor. E por fé nós te agradecemos. Amém, Senhor. E graças a Deus, Pai. Que Deus abençoe, minhas amadas. Que Deus abençoe. Não se esqueça. Depressão não é ciência para ninguém. Deus te recompense, continue te usando. E depois a gente se vê pessoalmente. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe.